Dr. Walter Maierovitch chegando por aqui no nosso All News. Doutor, queria uma análise sua dessa transferência, é claro, e entender, inclusive, o fato de que Moraes vai analisar um novo pedido de prisão domiciliar, que é o que eles queriam, na verdade, mas retomando a ideia de que ele já teve a domiciliar e perdeu por ter tido interesse, a curiosidade na tornozeleira, ter mexido nela, né? Um bom dia. Bom dia, Natália, Sakamoto, Ronilson. Natália, vamos por partes. Em primeiro lugar, o Bolsonaro estava no lugar errado. Transitando em julgado uma sentença condenatória, se deve entrar, diz a lei, no sistema penitenciário. Então, neste momento, o Bolsonaro já está no sistema penitenciário. O sistema penitenciário começa com uma individualização de condutas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a partir de ontem, quando botou os pés dentro do sistema penitenciário, o Bolsonaro já está obrigado, ou melhor, tem o dever de cumprir aquilo que está previsto exatamente, quem tiver curiosidade, no artigo 38 da Lei de Execução Penal. E aí, Natália, o Nilson, Sakamoto, e aí já começa dificuldades para ele. Por quê? Porque diz logo de cara esse artigo 38 que ele tem que ter bom comportamento, que ele tem que ser disciplinado. Atenção, Sakamoto, que ele tem que trabalhar. E mais, que ele deve respeito não só aos agentes penitenciários, mas também àqueles que, com os condenados com os quais ele possa conviver. Tem mais, além do respeito, da urbanidade, tem mais. Indenizar pelos prejuízos o Estado. A lembrar que o Bolsonaro é solidário, deve ser condenado como solidário a indenizar os danos do 8 de janeiro. E tem mais, ele tem que aceitar, evidentemente, dentro da legalidade, ordens legais administrativas internas. Também tem aí o que, além dos deveres, ele tem direitos. Por exemplo, ele tem direito e vai ser mantido a sua integridade física, tem direito à assistência médica, tem direito à alimentação regular e com ele se abriu a brecha da própria família poder entregar alimentos, levar alimentos. Só está faltando uma coisa, Sakamoto, Ronilson, só está faltando uma coisa, Natália, colocar na porta da cela dele uma frase de um grande penitenciarista que diz: não existem presos irrecuperáveis, mas sim presos irrecuperados. Sempre trazendo o lado artístico aqui também, né, professor Maierovitch? Só para a gente avançar na conversa e explicar um pouco fisicamente até o espaço do Complexo da Papuda, se a gente puder puxar aqui um histórico de nomes que já estiveram no complexo, o que a gente pode explicar do espaço da Papudinha exatamente? É também onde está o ex-ministro Anderson Torres, também o Silvinei Vasquez. O que a gente pode dizer do perfil e do porquê não poderem estar também misturados, de certa forma, com as outras alas da Papuda? Bom, para mim, Natália... Isso, só para a gente ter... tem muita gente falando que ele tem privilégios. Não pode ter privilégios. O que existe é que a lei de execução penal, ela exige que o Estado tenha uma série de cuidados para manter a integridade. E diz a lei também, em face disso, veja, Natália, só para ficar muito claro, se acontecer, por exemplo, uma rebelião, e vamos lembrar a casa de detenção, o Carandiru,
Se ocorrer uma rebelião, alguém morrer, o preso morrer, foi ferido, tem direito indenizatório. Por quê? Porque cabe ao Estado, ele está sujeito à custódia do Estado. A custódia, a proteção é do Estado. Então ele tem que ser protegido. Não dá para se jogar um presidente da República num presídio comum. Então falar, mas existem aqueles que estão no sistema penitenciário superlotado. Vale a gente lembrar que grande parte, acredito que mais da metade do sistema penitenciário está sob controle da criminalidade organizada. Basta a gente lembrar no Rio de Janeiro, por exemplo, que tem presídio só para membros do Comando Vermelho. Um outro presídio para membros dos amigos e de outras organizações de lá, para separar, porque senão eles se matam. Então, o Estado é que tem essa responsabilidade. Portanto, não podemos ver o Bolsonaro com privilégios, não, com adequação. Ele não pode, não deve ser jogado entre os demais, porque, em razão do cargo que ele teve, ele pode ser sujeito a várias represálias. E não se pode presumir, se pode presumir isso com facilidade, e não se pode deixar ele lá. Então eu não vejo privilégios, eu vejo a necessidade de um tratamento humano, e ele está tendo, e, mais do que isso, um tratamento adequado. E ele tem também, evidentemente, que se adequar. Né, Sakamoto, e nessa que a gente trabalha também com explicar sobre outros nomes que já estiveram também por lá, né? Sim, e até fazer uma comparação, né, interessante, que é o seguinte, teve outra pessoa que foi condenada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que também foi enviada para o complexo penitenciário da Papuda, e também boa parte do pessoal que hoje está reclamando, etc. e tal, não se manifestou naquele momento, que foi um quase presidente da República, candidato, né, mas que também ocupou o governo, prefeitura, tudo, deputado federal, que é o Paulo Maluf. Paulo Maluf, ele foi condenado, né, em trânsito definitivo, né, em 2017, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, aqueles casos de corrupção que todo paulistano sabe muito bem. E ele foi, o ministro Edson Fachin era o relator na época, falou que estava protelando, tudo, mandou cumprir a sentença em dezembro de 2017. E ele foi, Paulo Maluf foi enviado para, ele era deputado federal, inclusive, ele foi enviado para a Papuda, não é nem a Papudinha, foi a Papuda mesmo, em dezembro de 2017, com 86 anos de idade. Porque muita gente está falando, não, é um absurdo o Bolsonaro ter se mandado para o complexo penitenciário da Papuda com 70 anos. Maluf foi com 86 anos de idade e com problemas de saúde, que naquela época também o Supremo Tribunal Federal verificou que eles não eram impeditivos para o cumprimento da pena no seu local correto, como colocou o Walter, como a gente está colocando, que é a questão da penitenciária onde se cumpre pena, né? Não uma cela provisória numa carceragem da Polícia Federal. O ponto é o seguinte, aí o Maluf ficou preso lá de 2017 até 2018. Daí, ele acabou tendo o direito à prisão domiciliar dado ao diagnóstico de um câncer, né, que ele estava tratando, dada a idade avançada e mais um câncer, óbvio, questões humanitárias, mandou-se ele para casa e situação que ele continua, né? Então é o seguinte, tem outras pessoas famosas, senadores, deputados, o próprio ex-ministro Zé Dirceu já também cumpriu pena lá na Papuda, não na Papudinha, na Papuda, né? Que é uma situação, inclusive, mais agreste, digamos assim. E o próprio Zé Dirceu tinha falado, né, que na Papuda ele achava que o Bolsonaro não ia dar conta, né? Não ia dar conta. Aí ele falou assim, não, outras pessoas dão conta, né? Outras pessoas dão conta. O Bolsonaro não dá conta. A Papudinha, ela é uma realidade bem diferente da Papuda. É o mesmo complexo, né? Mas como a gente tem falado aqui, é uma realidade bastante diferente do restante da Papuda. O ponto, Natália, e eu acho que é uma realidade diferente em segurança, em dignidade, em qualidade de vida. Não dá para dizer que ele está sendo, nossa, colocaram ele, fizeram um downgrade em condições, foi um upgrade em condições, não tenho dúvida nenhuma. Agora,
E eu acho que isso é importante que se diga. Não importa que se Bolsonaro tivesse sido removido da carceragem da Polícia Federal em Curitiba e tivesse sido colocado numa suíte presidencial, num hotel 5 estrelas da capital, ainda assim o bolsonarismo teria dito que era um absurdo, etc e tal. Por quê? Qualquer coisa que não seja uma prisão domiciliar como pit stop para uma anistia geral de Bolsonaro não vai ser aceito pelo bolsonarismo. Então, esse esperneio público, mesmo com condições melhores dadas a ele, mostra que o bolsonarismo não é a questão, não é o local de cumprimento de pena. Eles não querem que Bolsonaro cumpra a pena. Esse é o ponto. Só que aí eu lamento, ele foi condenado. Ele foi condenado. Né? Ele não foi condenado por furtar bife para matar a fome da sua família num crime de bagatela que muitas vezes é desconsiderado, inclusive no Supremo, e bota a pessoa para ser presa porque ela não era réu primário. Ele está sendo punido porque tentou um golpe de Estado. Quando a gente vê essas análises, Ronilson, a gente vê que sim, é uma realidade completamente diferente nesse novo espaço, mas que para os dois lados ideológicos que a gente tem hoje no Brasil está sendo explorado de uma forma simbólica. Queria começar aqui um pouco com as repercussões, trazendo primeiro as da família Bolsonaro. Vimos Flávio questionando, inclusive, colocando em dúvida se Moraes estaria agindo da mesma forma, se no caso a gente estivesse falando do ex-presidente Michel Temer, responsável pela indicação do ministro para o STF. Também Carlos Bolsonaro atacando Moraes e dizendo que o ex-presidente está em um ambiente prisional severo. E temos também agora Eduardo Bolsonaro acusando, inclusive, Moraes de perseguição depois da transferência. Vamos ouvir o que ele disse. Alexandre de Moraes acaba de ordenar a transferência de Jair Bolsonaro, da Superintendência da Polícia Federal, para o presídio comum, a Papudinha. Né? Isso daí demonstra mais uma vez a sua total insensibilidade, a sua psicopatia. Porque a gente sabe que, além de não ter cometido crime algum, de não ter havido nenhuma tentativa de golpe no Brasil, e que a prisão de Bolsonaro só serve para tirá-lo da corrida presidencial, e a todo custo o Alexandre de Moraes ainda quer que ele não tenha influência sobre as eleições desse ano. Este é o motivo real, o motivo político, pelo qual Alexandre de Moraes não cede em enviar Bolsonaro para uma prisão domiciliar, o que já seria injusto por si só, em virtude de outros casos muito mais leves, como o do ex-presidente Fernando Collor, estar em prisão domiciliar sob decisão de Alexandre de Moraes por ter apneia do sono. Bom, tentam colocar ali como motivos reais, né, Ronis? Mas quando a gente fala nessa parte da repercussão, a gente fala muito do que cola no público quando se fala. E aí estamos tratando de realidade melhor, mas da imagem de um complexo penitenciário, né? Que é o que está pegando mais na hora dessas críticas deles. Eu acho que não tem dúvida, ninguém de bom senso tem dúvida de que uma coisa que não tem ali é violação de direitos humanos. Aliás, entrar nesse debate com a família Bolsonaro é realmente muito difícil, porque você tem que fingir uma certa simetria de discurso que ela realmente é muito difícil de ser sustentada. É muito difícil ver Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro falar em humanas, coisa desse tipo. É muito difícil você fazer um debate nesse sentido, como se você não tivesse um histórico de Bolsonaro que atropelou isso praticamente a vida inteira. Gente, não dá para fazer esse debate de condições severas ou condições inumanas de encarceramento, de prisão, com quem publicamente falava de fuzilamento, de tortura, que defendia a tortura, né? Aquela sua célebre frase lá com relação ao Chico Lopes, defendia pau de arara para quem fosse na CPI ficasse em silêncio, de ficar em público imitando arma, dizendo que vai metralhar a petralhada, a sua crítica eterna, crítica às condições precárias, inumanas, aí sim que são críticas antigas de movimentos pelos direitos humanos no Brasil, da sociedade civil ao sistema penitenciário brasileiro, que Bolsonaro sempre considerou como que ainda era muito pouco para os presos brasileiros.
para quem zombou de tantas pessoas na pandemia, imitando falta de ar, coisas desse tipo, é muito difícil fazer um debate razoável para quem agora está numa condição que está completamente acima do que é a média brasileira, do que é o normal da vida da maioria das pessoas, e considerar isso como uma condição inumana ou desprezo pelas condições humanas. Esse debate não é razoável. Não é razoável com uma pessoa com um histórico como o Bolsonaro, que sempre se orgulhou de tortura, inclusive como metodologia para hoje. Não é uma coisa que ficou na ditadura militar, é uma coisa para hoje, como metodologia para poder extrair informação contra prisioneiros, contra pessoas presas e etc. Então, com esse histórico, com esse background de declaração, eu acho que é olhar um pouquinho para a história, meu amigo, desculpa, olha para o histórico de declarações, de afirmações, de propostas, de projetos do seu pai, né, do seu líder político, e faça uma comparação entre o que existe hoje, entre o que tem hoje, o que ele está usufruindo e o que realmente estaria. Eu acho que, aliás, uma coisa que Bolsonaro deve comemorar, que ele não está preso no sistema prisional de um sistema que poderia ser implantado no seu governo, porque o sistema prisional, seja para quem for, entrou no sistema prisional num sistema ideal na cabeça de Bolsonaro, do seu governo, dos seus aliados, era barbárie. Essa condição ela não existiria. Ninguém ia sair de 12 metros quadrados para 60 metros quadrados. Estava mais para sair de 12 metros quadrados para 3 metros quadrados para ver se a condição fica pior ainda. Então, assim, é um debate que não é razoável, uma crítica que não é razoável. Pode ter outras críticas, talvez, por uma questão médica, questão de saúde, que quer colocar isso no debate, tudo bem. Mas essa crítica feita pelos aliados, feita sobretudo pelos filhos de Bolsonaro, pelo Carlos Bolsonaro, falar de falta de condições humanas e desprezo às condições humanas por tudo que o Bolsonaro está vivenciando na Papudinha, sinceramente, é fazer com que a gente tenha uma perda de tempo, porque esse debate não é razoável diante de tudo aquilo que Bolsonaro historicamente defendeu. Não, e é um debate que na parte técnica, principalmente, né, doutor Maierovitch, já está esgotado também. Queria te ouvir nesse sentido e reforçando mais uma vez o discurso de perseguição política, do motivo sendo querer tirar Bolsonaro da corrida eleitoral desse ano. Se a gente for juntar a parte de opinião e a parte técnica que a gente tem hoje, como trazer respostas às críticas de agora de uma forma que pegue até, de certa forma, na população? Olha, Natália, você usou uma palavra importante. O debate está esgotado. E quando é que ele fica esgotado, e no caso exatamente do Bolsonaro? A partir do momento que se usa o direito internacional. No direito internacional existem, atenção, eu tentei, Natália, não sei se você viu que eu levantei, eu tentei buscar na minha biblioteca, mas tá tanta coisa que não deu para puxar rapidamente, mas fica a promessa que no próximo eu trago. Não são meus livrinhos de direito penitenciário, mas também as regras. Eu estou falando no direito internacional das regras mínimas da ONU, das Nações Unidas, regras mínimas para o trato penitenciário. Pessoal, existe isso, regras mínimas. Este é o modelo a ser seguido, regras mínimas. Tem alguma violada? Resposta: não. Família Bolsonaro, o esperneio evidentemente é livre, mas tem que ter um fundamento, não só de direito natural, mas um fundamento em regras internacionais. Regras mínimas de tratamento penitenciário, aprovadas pelas Nações Unidas, não pela família Bolsonaro, pelas Nações Unidas. Vou a outro ponto que também me parece fundamental, Natália, que diz o seguinte: nós precisamos trabalhar nisso com 2 vetores. 2. O primeiro vetor a pena é retributiva, ou seja, ela retribui pelo crime cometido da forma legal. Pena de privação de liberdade, por exemplo. Pena retributiva. Mas, e aí volto às regras mínimas, a pena
não pode ter um extra, ter um plus, ter aspas, um castigo a mais. Daí ela cai na ilegalidade e na ilegitimidade. Então, existe o quê? Regras na lei de execução penal, direitos e deveres. Aí estão as regras. Não se pode dar um extra, que, aliás, no sistema penitenciário normal ocorre e o Supremo já decidiu até que no sistema penitenciário o que? Está havendo violação à Constituição. Mas o que a gente está vendo no caso Bolsonaro? Em razão do tratamento que ele merece por ter sido presidente. Em razão disso, existem o quê? Regras a serem cumpridas de proteção. Então, o primeiro ponto, não se pode ter, além da pena, algo a mais, um extra. Não se pode. E o segundo, atenção para não caírem da cadeira. O segundo é uma regra de direito penitenciário universal. Ou seja, no presídio, isso vem do direito canônico, vem do tempo em que penitenciárias eram lugares de penitência. Cela era cela monástica. Veja que a gente importou os nomes. E importou também o que? O princípio. A cela tem que ter o desconforto necessário à emenda. O desconforto necessário à emenda. É com esses elementos que a gente tem que trabalhar, Natália. O resto é firula. É a língua portuguesa entrando aqui para explicar para a gente, professor. Só um detalhe a mais para a gente colocar aqui. Quando falamos de regra, sabemos que os advogados de Bolsonaro sabem disso. Existe, é claro, foi na virada do ano a última resposta a pedido de domiciliar da defesa dele. Para essa próxima agora a ser analisada, além de algum agravamento mesmo na questão da saúde do ex-presidente, o que a gente pode ver de diferente no processo de um novo pedido de domiciliar agora, retomando também aquele lá de trás, quando ele foi tirado da domiciliar por causa da tornozeleira? Olha, a regra não é a prisão domiciliar. Não é a prisão domiciliar. Ele tem que ficar no sistema penitenciário em regime fechado normal. Qual é a exceção da regra? Evidentemente, a verificação se trata de uma medida adequada para não se ter aquele extra que eu falei. Então, o sujeito está mal de saúde, o condenado está mal de saúde, no estabelecimento prisional não há condições necessárias, então, se ele ficar lá para morrer, então nós estamos sancionando a mais. Ele está levando aquele extra, está virando castigo. É isso que precisa ser visto, Natália. Ou seja, quem vai fazer isso não é o carcereiro, não é o diretor do presídio, não é o juiz da vara das execuções, que só vai decidir. Quem faz isso são médicos, são peritos, são técnicos para verificação da situação de saúde. Se a condição de saúde pode ser prejudicada no estabelecimento que está, se existe risco, se ele precisar de uma emergência, tudo isso deve ser preparado em laudos, para que o juiz da execução, no caso Moraes, faça o quê? Faça uma verificação. Há risco dele ficar lá? A situação dele é precária? É melhor que ele tenha o conforto da família, porque auxílio religioso está na lei, é direito dele. Está no artigo 41, quem tem curiosidade. Está lá, assistência religiosa. Então, para ele ir para uma domiciliar, precisa ser verificado isso. Além de um outro ponto. Se ele tenta fugir, e já tentou fugir uma vez, se existe o risco, mas a situação dele é precária, o que se faz, e o Sakamoto bem lembrou o Maluf,
Eu vou lembrar agora o Lalau, aquele juiz não concursado, colocado pela ditadura militar na Justiça do Trabalho, o Lalau, já morto, e que Deus o tenha, como se diz no popular. O que ele tinha? Ele tinha risco de fugir, ele já tinha fugido uma vez para os Estados Unidos, tinha risco de fugir, mas ele estava mal. Então ele foi mal de saúde, então ele foi para a casa dele, e o que o juiz da execução fez? Determinou o que? Vigilância. Então tinha lá um automóvel da polícia com policiais lá, e a vizinhança feliz da vida, porque os roubos não desceram naquela rua. Então, se faz isso, uma domiciliar com vigilância, se estabelece o tipo de vigilância. Mas no caso do Bolsonaro, quem vai dizer isso são os médicos e, evidentemente, não o Conselho Federal de Medicina, que depois daquela conduta ridícula, ilegal e a reviravolta que o presidente do Conselho Federal teve que colocar o rabo entre as pernas.